Olá, querida igreja, graça e paz. Em Mateus capítulo 21, nós vemos uma história muito inusitada. É uma história na qual Jesus ele se comporta de um modo um pouco diferente do tipo de comportamento que ele apresentava comumente. Na realidade, o capítulo 21, Jesus ele tem comportamentos atípicos. Ele não era uma pessoa de se expor, de querer se exaltar e tudo mais, e ele entra como rei em Jerusalém, coisa que ele sempre rejeitou, né? E ele se apresenta ali como os reis antigos entravam. Jesus também, ele parece um camarada bastante sério ali, né? Quando ele expulsa os homens do templo ali, que estavam vendendo, então foi bastante duro. E aí vem a terceira história bastante diferente a respeito de Jesus, né? Então é um relato de Mateus que apresenta um caráter bem curioso. No versículo 18 em diante diz assim que de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Como todos nós, Jesus, ao vir para esse mundo, ele sentia fome, frio, cansaço, dor. Então, quando você sente fome, o que é que você faz? Você vai na geladeira, vai numa cozinha, vai, enfim, num prato, num salgadinho que você tem aí. Mas Jesus estava num lugar a céu aberto, pregando, trabalhando ali para o Senhor. Como é que ele vai proceder agora? Não tem essas coisas. Tem um armário ali para ele buscar comida, né? E Jesus então começa a olhar ao redor e verifica se nas adjacências ali tinha alguma árvore frutífera. E ele percebe à distância uma figueira cheia de folhas. E Jesus foi até essa figueira procurar figos. Outro evangelista, ele aponta que nem era tempo de figos. Mas Jesus foi atrás dessa figueira para encontrar figos. E ele então passeia as suas mãos ali, né, pelas folhas da figueira, e diz ali o verso 19: avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas. E disse-lhes: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Você imagina que você anda com Jesus a vida inteira, vê ele ressuscitando mortos, vê Jesus curando cegos, aleijados, surdos, enfim, expulsando demônios, Jesus só fazendo bem. E de repente, Jesus amaldiçoou uma árvore porque ela não tinha frutos e nem era época de frutos daquela árvore. Então é uma atitude bastante estranha, parece um Jesus meio estranho. Como a gente vai compreender essa atitude de Jesus? Primeira atitude a gente precisa compreender que aquela árvore ela estava doente, tá? Como assim? As figueiras, elas primeiro brotam as florezinhas e os frutos. E depois começa a nascer as folhas. E quando as folhas se desenvolvem por completo, então o figo amadurece. De modo que, ao aquela figueira fora de época está cheia de flores viçosas, ela estava dizendo: estou cheia de frutos, mas quando você vê que ela não tem frutos, ela está com problemas. E todo agricultor, quando uma árvore está ali no seu terreno ocupando solo inutilmente por ser doente, ele corta ela e depois que ela seca, ele faz fogueira com ela. Então Jesus teve uma atitude comum de um agricultor: destruir uma planta que está doente para que ela possa ser substituída. Mas aqui tem um significado muito profundo, tá? A figueira era um símbolo do povo de Deus, o povo de Israel. E a figueira é um símbolo meu, é um símbolo seu. O fato é que Jesus ele virá até nós no intuito de encontrar frutos, boas obras, consagração, fidelidade.
fé. E quando Jesus passa a mão ali por aquelas folhas, representa o juízo que Cristo há de fazer. Em Atos, ele diz que Deus há de julgar o mundo por meio de um varão a quem escolheu e destinou, não é? A gente verifica ali, por exemplo, essa passagem em Atos capítulo 17, diz assim: mas Deus, não levando o tempo em conta os tempos da ignorância, manda a todos os homens que se arrependam, pois determinou um dia que há de julgar com justiça o mundo por meio de um homem que destinou, e isso ele deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Cristo há de vir até nós em juízo, ele há de nos julgar. E se não encontrarmos frutos, estaremos perdidos. Alguns supõem que essa história está falando sobre salvação por obras. Não é isso. Salvação nunca é pelas obras. Só que, queridos, as obras, elas demonstram a saúde da fé de alguém. Por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Só professar e não viver não é amor verdadeiro. O amor se revela na prática. Se Cristo passasse sua vida em revista hoje, você seria aprovado no juízo? Não? E como você tem vivido? Como uma figueira repleta de folhas, demonstrando algo que não é? A gente precisa cuidar contra a hipocrisia. O que é hipocrisia? É uma teatralidade. A gente se preocupar em viver para aparecer aos outros. A gente precisa se preocupar em viver à vista de Deus. Que eu e você tenhamos uma vida tão consagrada que não precisemos nos envergonhar dos nossos atos e pensamentos que ninguém tem acesso. Que Deus abençoe e te guarde. Amém.